queridos, que Deus abençoe a todos vocês, uma feliz sexta-feira para todo mundo, já desejo um excelente fim de semana e hoje mais um dia de estudo aqui no Recado do Coração de Deus. Nosso título de hoje começa dizendo O Rei Pastor. Segundo Samuel, capítulo 5, na parte B do versículo 2, diz assim: E o Senhor te disse, você vai pastorear Israel, o meu povo, e será o seu governante. Que dia emocionante! Estamos prestes a ver Davi realizar o cumprimento da promessa de Deus. Podemos presumir que sua mente se encontrava repleta de todo tipo de sensações. Em 2 Samuel, capítulo 5, todas as tribos de Israel vão a Davi e o aclamam rei. O capítulo fornece alguns números importantes sobre a vida dele. Ele tinha 30 anos quando se tornou rei, reinou por 40 anos, 7 anos e meio sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos sobre Israel, em Jerusalém. Ele esperou muito tempo pelo cumprimento de 1 Samuel, capítulo 16. Deus não escolheu a pessoa que Samuel esperava, mas um pastor adolescente. Vamos considerar algumas razões para essa escolha. Leia novamente comigo, 2 Samuel, capítulo 5, verso 2, quando o Senhor disse: Você vai pastorear Israel, o meu povo, e será o seu governante. Deus não chamou Davi apesar do fato dele ser um pastor, mas exatamente por ele ser um pastor. Agora que Davi era reconhecido como rei, os seus dias de luta deveriam terminar, certo? Não, errado. O seu obstáculo seguinte era a cidade mais fortificada da terra. Desde que os israelitas colocaram os pés na terra prometida, Jebus foi um dos motivos da divisão do país entre Judá, região sul, e Israel, região norte. A cidade tinha uma vista panorâmica para a principal estrada que ligava o norte ao sul pelo interior. Com os filisteus de posse da planície costeira, aquela estrada era a única rota comercial entre as tribos. Até a época de Davi, os israelitas não haviam conseguido desalojar os jebusitas daquela cidade. Você provavelmente conhece Jebus por outro nome, como diz lá em 2 Samuel 5:7. Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Pela primeira vez, as tribos de Israel estariam verdadeiramente unidas. Uma nação poderosa enquanto permanecesse fiel ao Todo-Poderoso. No capítulo 5 de 2 Samuel, no versículo 11, lemos o seguinte: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram um palácio para Davi. E o versículo 12 diz: Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Davi teve certeza. Muitas coisas devem tê-lo confundido nos 15 anos anteriores. Ele não sabia por que Deus o havia escolhido, porque Saul se voltara contra ele, porque Jonatas teve de morrer, quando a promessa divina sobre o reino seria cumprida. Ele não sabia de nada disso. Davi não sabia como iria sobreviver até se tornar rei. Mas quando Deus entregou a cidade mais fortificada de Israel em suas mãos e tocou no coração do rei de Tiro em favor dele, Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado. Talvez você esteja atravessando um tempo confuso e não saiba como Deus vai usar alguma situação da sua vida ou por que algumas coisas aconteceram desse jeito, mas eu digo a você que você pode ser encorajado e fortalecido ao relembrar o que você sabe sobre Deus. Em tempos confusos, relembrar certas coisas nos dá ânimo, refrigera a nossa alma. Davi, porém, tinha muitas perguntas não respondidas. Ele nunca saberia com certeza o que levou o Senhor a permitir que algumas situações acontecessem, mas sabia que Deus faria exatamente o que prometera.
Pode ser que você nunca saiba por que ou como, mas pode saber que sempre Deus vai permanecer fiel. Tomamos conhecimento de mais 2 fatos em 2 Samuel, no capítulo 5. Primeiro, lemos que depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Segundo, os filisteus não receberam bem a notícia de um Israel unificado. E quando os filisteus souberam que Davi havia se tornado rei, eles saíram à sua procura. Estranhamente, apesar de Davi ter percorrido um longo caminho, ele estava de volta ao lugar onde tudo havia começado. A mão que segurava sua arma enquanto ele esperava pelo sinal de Deus para dominar os filisteus parecia diferente daquela que procurou uma pedra lisa há tantos anos atrás. A primeira vez que Davi usou suas mãos em uma batalha havia sido contra os filisteus. Agora, ele se posicionava contra eles mais uma vez. Os filisteus lhe proporcionaram um abrigo temporário. Em troca, aproveitaram-se de sua força. Mas agora, para um rei por direito, eles representavam uma nova ameaça. Talvez Deus tenha inspirado Davi a escrever as palavras do Salmo 144 nesse mesmo dia. E esse salmo diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Deus treinou Davi para a guerra e somente ele poderia conceder a ele a vitória. Repare os nomes como o pastor chama a Deus: minha rocha, minha fortaleza, minha torre de proteção, meu libertador, meu escudo, aquele em quem me refugio. Para todas as necessidades de Davi, Deus tinha um nome. Nós também podemos tratar Deus por um nome em cada necessidade que tivermos. Sem dúvida, Davi tinha ciência de que o Senhor havia lhe dado vitória e submetido o povo à sua liderança, mas ele ainda não sabia o motivo. Quando Davi conquistou a fortaleza de Sião, ele deve ter pensado: tem sido para mim o que estas muralhas têm sido para esta cidade. Não há outra explicação para a minha segurança e o meu sucesso. És a minha fortaleza. Os nomes pelos quais Davi chamou a Deus brotaram dos lábios de quem viveu experiências com ele. Algumas vezes podemos aprender o máximo sobre o Senhor nas situações em que compreendemos o mínimo possível. Iniciamos esse estudo com um pastor adolescente. Agora estamos diante de um rei pastor. Ele ainda apacentava as ovelhas com mãos experientes, mãos preparadas para a guerra, mas com o mesmo propósito: a proteção do rebanho. Davi ainda pastoreava, mas agora um rebanho diferente, o rebanho do Senhor. Na semana que vem nós daremos continuidade a esse precioso estudo que tanto tem nos abençoado. Eu aguardo por você, que Deus te abençoe e um ótimo fim de semana. Se você quer ter acesso às mensagens da pastora Andréia Rocha e aos estudos que são ministrados em nosso programa, acesse a página do Recado do Coração de Deus no YouTube, youtube.com/Recado Oficial. Recado do Coração de Deus, levando a palavra de vida ao seu coração.